a doutora Érica Perini Grosso, eu sou odontopediatra e ortodontista e hoje a gente vai falar sobre o bruxismo infantil. Eu recebo muitas mães e recebo muitas ligações relacionadas ao bruxismo infantil, que é o quê? É o hábito de ranger os dentes involuntariamente durante a noite. Antigamente, esse bruxismo ele acometia na maioria das vezes os adultos, que fazem esse movimento de ranger os dentes involuntariamente, por conta do dia a dia estressante, de trânsito, de preocupações, mas a gente vê que atualmente é muito comum em crianças de baixa idade. Eu já peguei crianças de 4 anos que faziam um bruxismo severo, que acordava os pais dormindo em outro quarto, de tão alto que era o barulho. Geralmente as mães relatam que o barulho do ranger dos dentes, que é quando esfrega o dente no outro, são como se estivesse mastigando pedra, quebrando gelo. E tem mães que relatam que tem que abrir a boca da criança porque ficam com medo de quebrar os dentes. Então, o que eu sempre oriento é que a gente precisa descobrir qual é a causa desse bruxismo. A gente não adianta chegar no odontopediatra, no ortodontista, no dentista e querer colocar uma placa de proteção nesses dentes, porque a gente vai estar tratando só a consequência do bruxismo, né? Evitando que range os dentes. Mas o que está causando esse bruxismo? Então a gente precisa fazer uma anamnese prolongada, a gente precisa conversar com os pais, ver como é que é a saúde dessa criança, se é uma criança alérgica, se é criança que fica muito com o nariz entupido, se tem otites, porque já tem trabalhos na literatura que comprovam que 90% das crianças alérgicas fazem bruxismo ao dormir. Então a gente precisa ver essa condição para poder tratar o bruxismo e não somente colocar a placa, por exemplo. Há umas outras condições também dessa patologia que é relacionada realmente à oclusão, que o dentista precisa avaliar para ver se o encaixe desses dentes está correto, que também é um dos fatores que causam bruxismo, é a parte da oclusão, que é o encaixe das arcadas, tanto a maxila quanto a mandíbula. Um outro fator que geralmente na idade que as mães nos procuram, as crianças já têm esse diagnóstico, são as crianças com distúrbios neurológicos, crianças que têm epilepsia ou algum outro problema de ordem neurológica, e tem as crianças que fazem o bruxismo mesmo por parte emocional. Crianças que recebem muitos estímulos, videogames, crianças que brincam de luta e aí geralmente ficam muito agitadas, crianças que recebem muita informação também durante o dia, crianças ansiosas, e aí a gente precisa também de uma ajuda de um psicólogo. Então não adianta a gente ir tratar só os dentes, proteger os dentes, a gente tem toda uma condição em volta dessa criança. Então a gente precisa olhar a criança sempre como um todo. A gente não pode resumir a criança só na boca, só nos dentes, porque aí sim a gente consegue fazer o tratamento adequado para cada criança. Gostou? Quer fazer alguma observação ou tem alguma sugestão de tema? Manda pra gente!